Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e sou Imersões Literárias. Eu vim aqui rapidinho falar de um livro que eu li essa semana que já estava fazendo parte aqui da minha estante havia um tempo. Eu resolvi ler novamente e vai ficar como a minha indicação de hoje para você. Comédias para se ler na escola, que é uma apresentação e seleção da Ana Maria Machado, do Luiz Fernando Veríssimo, uma compilada aqui de algumas crônicas, alguns textos do Veríssimo, que são bastante engraçados, bem interessantes para a gente poder sentar uma tarde e relaxar. Então, se você quiser saber sobre a minha experiência de leitura com esse livro, puxa teu banco e bora vapear. Então, gente, esse livro aqui é a proposta que a Ana Maria Machado fala, né? Parar um dia, descansar, quer relaxar um pouco da sua cabeça, rede social, alguém falando no seu ouvido, é o tipo de livro que você vai pegar para poder fazer isso. A Ana Maria vai dividir esse livro em algumas partes, são na verdade 6 partes. São intituladas Equívocos, Outros Tempos, De Olho na Linguagem, Fábulas, Falando Sério e Exercícios de Estilo. Ela vai fazer uma espécie de antologia, entre aspas, de crônicas do Veríssimo, sob esses aspectos que foram feitos aqui a divisão. A revisão essa edição aqui foi revista pelo próprio autor, então tem o selo Luiz Fernando Veríssimo de aprovação, é da editora Objetiva. O livro é curto, ele tem somente 145 páginas, é próprio mesmo para aquele dia que você não quer fazer absolutamente nada. E como eu estou falando aqui para vocês, sendo uma antologia, é a reunião de histórias, a reunião de crônicas que ela mesma foi fazendo essa organização, vamos dizer assim, né? Eu separei aqui algumas crônicas que eu queria ler para vocês. Essa daqui, O Homem Trocado, tá na seção Equívocos. Olha só. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele se pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma sucessão de enganos. Se os personagens, o narrador aqui pouco intervém, se os personagens, o próprio homem aqui intitulado como Trocado, já diz que a vida dele tem sido uma série de enganos, você já começa a se preparar para o pior. E conta, e aí entra a voz do narrador, que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com a sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório. Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de 3.000 reais. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram um engano no médico. Não era tão grave assim, uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Eu acho essa crônica muito, muito engraçada. O tanto que vai se encadeando ações e ações que vão levando sempre o homem a dar sempre meia volta na vida. A outra que eu queria te contar era História Estranha. Faz parte do subcapítulo Outros Tempos.
Um homem vinha caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos. De repente dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde ele está com a sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem. O homem aproxima-se dele mesmo, ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas, sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo? Como eu era inocente, como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente, depois sai caminhando, chorando sem olhar para trás. O garoto fica olhando para sua figura que se afasta. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos, como eu vou ser sentimental? A quebra de expectativa, né? Porque eu me lembro daquele filme com Bruce Willis e aquele garotinho. Você imagina o quê? Que o garoto vai ficar sentido. Na verdade, ele praticamente manda ele mesmo do futuro, vê se cresce. O último texto que eu queria ler para você, porque eu não vou ficar lendo o texto todo aqui, né? É segurança, que está ali no subtópico fábulas. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto, nos 4 lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros e o fio de alta tensão e as patrulhas e os cachorros e a segunda cerca de arame farpado erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. Mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 2 assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado para sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair só com o exame demorado do crachá e com a autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno. Mas os assaltos continuaram. Foi reforçada a guarda, construíram uma 3ª cerca. As famílias de mais posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas só no local pré-determinado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema: as tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. A crítica, né, desses condomínios todos fechados e como que isso tem deixado mais as pessoas, porque os condomínios são tão herméticos que acabam deixando as pessoas presas e que deveria prover de segurança, na verdade, é uma própria prisão de segurança máxima.
Bom, a minha indicação de leitura de comédias para se ler na escola fica por conta do texto ágil. É Luiz Fernando Veríssimo, que assim, dispensa apresentações. É, como eu falei, um livro curtinho. Esse livro aqui foi lançado em 2001, pelo menos essa edição que eu tenho é de 2001. É um livro que é super fácil de encontrar. Se você gostou desse livro, quiser adquirir, clicando no link que está na descrição, na nossa afiliada da Amazon, você ajuda o canal a melhorar, a crescer, a melhorar os equipamentos e, enfim, todo o dinheiro vai ser reinvestido aqui e também, né, a gente conseguir mais livrinhos para poder resenhar. E fica aqui a minha sugestão de um ótimo passatempo, de uma forma de você poder se afastar um pouco das más notícias, relaxar um pouquinho, dar boas risadas com esse livro aqui do Luiz Fernando e com a apresentação, a seleção da própria Ana Maria Machado. Eu te agradeço por ter vindo para cá, ter clicado nesse vídeo, ter chegado até o final e espero você no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo, tchau!